gente, meu nome é Yara, eu sou uma sereia e eu vou mostrar pra vocês a minha casa onde não existia poluição e quando a gente era feliz e não precisava se preocupar em estar sempre comendo plástico ou algo do tipo. A lenda da Yara, também conhecida como lenda Mãe d'Água, significa aquela que mora nas águas. É uma sereia, emite uma melodia que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com seu canto e sua voz doce. Isso que a gente está sofrendo, óleo de navio, sujeira e poluição. Vocês estão acabando com a minha terra, com o meu reino, com o meu povo. Pare de jogar lixo no mar. Atentamos para apenas alguns dos fatores preocupantes acerca da nossa temática. São muitas as formas que contribuem para a contaminação das águas, o que de maneira gradativa prejudica e interfere no meio ambiente. Gente, eu vou contar um segredinho pra vocês. Fica só entre a gente. Eu vou jogar todas as poluições que eles jogaram aqui na minha casa de volta pra eles. E se eles duvidaram de quem era Yara, agora eu vou mostrar pra eles quem é a verdadeira Yara e qual é o poder da Yara. E se a gente sofreu, eles vão sofrer o dobro. Bem-vindos a uma jornada pelas águas das lendas brasileiras. Mergulharemos na história de Yara, uma sereia que há séculos encanta e intriga os corações do que ousam escutar. Conheçam Ingrid, que nos levará pelo mundo da Yara como nunca antes visto. Preparados para mergulhar na história? Eu, Yara, também conhecida como Mãe das Águas, sou uma lenda do folclore brasileiro, sou uma sereia de origem indígena e vivi nas águas dos rios da Amazônia. Minha lenda tem uma forte relação com a poluição das águas, pois acredita-se que quando as águas estão poluídas, eu me enfureço e posso causar desastres naturais, como enchentes e tempestades, como forma de protesto. Sou considerada a protetora dos rios e toda a vida que habita nelas. A poluição das águas causa danos irreparáveis ao ecossistema aquático e, consequentemente, águas vidas que habitam nelas. Por isso, eu fico furiosa com a destruição de seu habitat e reajo com fúria. Na lenda, há relatos de que eu posso atrair os homens com meu canto sedutor e levá-los para as profundezas das águas, onde vivo. Alguns acreditam que os homens seriam punidos por sua ação de poluição, sendo levados para viver comigo como uma forma de castigo por seus atos. A forma de evitar a minha fúria é combatendo a poluição das águas e conscientizando e educando as pessoas sobre a importância de preservar os ecossistemas aquáticos. É necessário evitar o descarte inadequado de resíduos, especialmente de produtos químicos e plásticos, além de adotar práticas sustentáveis como o consumo consciente e a reutilização e reciclagem de materiais. Todos tinham se esquecido de mim. Por anos, fiquei escondido e sem ninguém tocar em meu nome, até que tudo começou a dar errado. Tudo pegou fogo em questão de um piscar de olhos. Quando vi, me culparam. Logo eu, o Boitatá, o protetor das florestas. Em um ano perdemos 11.568 km² da nossa floresta. Homens brancos falaram que os povos originários estavam acabando com tudo, sendo que foram eles, os homens brancos, que invadiram e acabaram com tudo. O garimpo na terra Yanomami se estendeu por 41,83 km² em 2022, uma taxa de 200% de aumento desde 2020. Eles queimaram, roubaram, destruíram o lugar que eu e todos os outros lutaram e lutam para proteger há tanto tempo. Assim como em 1500, eles invadiram as nossas terras e saíram ilesos. Mas, além dos indígenas, quem protegerá as nossas terras? Estamos praticamente sozinhos, mas juntos poderemos mudar o curso de tudo. Podemos preservar as nossas matas, a nossa maior herança. Era uma vez um menino chamado Robson, conhecido como Robinho. Ele era bastante agitado e adorava brincar e virar a noite mexendo no celular. Seus pais sempre brigavam com ele por conta disso. Um dia, seu pai contou uma história que dizia assim:
Em toda lua cheia, uma entidade saía de sua caverna para visitar todas as crianças que não respeitassem seus pais e não dormissem cedo. Ela iria pegá-los com sua canção de ninar e levá-los para sua caverna, para fazer com que todas elas sofressem por não terem respeitado seus pais. Depois do Robinho ter escutado essa história, ele lembrou que era noite de lua cheia e ficou com um pouco de medo, mas disse ao seu pai que não acreditava na história. Seus pais foram dormir e, como de costume, Robinho ficou a noite inteira mexendo no celular. Quando começou a ficar tarde demais, Robinho começou a escutar algumas risadas assustadoras e alguma das crianças vizinhas gritando. Foi então que ele se lembrou da história que seu pai lhe contou e ficou com muito medo. Então ele decidiu ir até a cozinha, ver se tinha alguém lá, e não encontrou ninguém. E voltando para o seu quarto, escutou novamente a risada. E quando abriu a porta, ele viu. Era ela. Era realmente ela. Ela existia. A Cuca. Com muito medo, ele se viu paralisado e não conseguiu chamar os seus pais. A Cuca começou a cantar a sua canção de ninar e o levou para sua caverna. Depois desse dia, ninguém nunca mais o viu. Seus pais o procuram até hoje. Oi, eu sou o Saci e agora vocês vão saber um pouco da minha história. Desmatamento é a remoção da vegetação nativa, causada principalmente pela atuação humana para atividades produtivas como agricultura, pecuária, infraestrutura urbana e mineração. Oi, gente! Esse é o meu trabalho de linguagens artísticas e o tema é Lendas do Folclore Brasileiro e os problemas socioambientais. Bom, a lenda que eu escolhi falar é sobre a gralha azul. Bom, e esse é um resumo que eu fiz sobre ela. A lenda da gralha azul é originária do estado do Paraná, onde esse mito surgiu para explicar a importância dessa ave para a agricultura da região, pois ela é a principal responsável por disseminar a semente de uma das culturas mais importantes do Paraná, o pinhão, do qual nasce a araucária. De acordo com a lenda, há muito tempo, a gralha azul era apenas uma gralha parda, semelhante às outras de sua espécie. Mas um dia, a gralha azul resolveu pedir para Deus lhe dar uma missão que lhe faria muito útil e importante. Deus lhe deu um pinhão, que a gralha pegou com seu bico com toda a força e cuidado. Abriu o fruto e comeu a parte mais fina. A outra parte mais gordinha resolveu guardar para depois, enterrando-a no solo. Porém, alguns dias depois, ela havia esquecido o local onde havia enterrado o restante do pinhão. A gralha procurou muito, mas não encontrou aquela outra parte do fruto. Porém, ela percebeu que havia nascido na área onde havia enterrado uma pequena araucária. Então, toda feliz, a gralha cuidou daquela árvore com todo amor e carinho. Quando o pinheiro cresceu e começou a dar frutos, ela começou a comer uma parte dos pinhões e enterrar a parte mais gordinha, dando origem a novas araucárias. Em pouco tempo, conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná, com milhares de pinheiros, dando origem à floresta de araucária. Quando Deus viu o trabalho da gralha azul, resolveu dar um prêmio a ela. Pintou suas penas da cor do céu, para que as pessoas pudessem reconhecer aquele pássaro, seu esforço e dedicação. Assim, a gralha que era parda tornou-se azul. Curiosidade: a gralha azul é a mascote do Paraná Clube, importante time de futebol de Curitiba. A ave também aparece no escudo do time.
Essas são as fontes das pesquisas do trabalho. Diz a lenda que ela já foi uma linda garota loira que sempre faltava às aulas e ficava no banheiro da escola fazendo coisas ruins. Então, um dia, durante essas escapadas, ela caiu e bateu a cabeça em um vaso sanitário, sangrou até a morte. Eu tomei uma cerveja que foi oferecida por um conhecido durante uma festa no Rio de Janeiro. Eu me lembro de ir no banheiro e vi uma moça loira com os olhos cheios de lágrimas no espelho do banheiro. Os meus amigos dizem que não aconteceu, que eu posso ter tido uma alucinação. Eu não lembro de nada. Apenas de acordar outro dia em casa. Depois eu tive sangramentos, eu senti um incômodo. E só depois eu me dei conta de que tinha sido vítima de estupro. E eu também recebi um vídeo sendo violentada por um homem. Eu bebi um drink oferecido para uma pessoa que estava na festa. E eu fui encontrado no dia seguinte por uma amiga no banheiro de casa. Eu me lembro de olhar no espelho e ter uma menina jovem de cabelos loiros e os olhos cheios de lágrimas. Eu só me dei conta do que tinha acontecido depois que encontrei um preservativo. Eu me tornei uma curandeira e passava a maior parte do tempo cuidando do meu povoado, desde crianças doentes até idosos morrendo. Eu nunca recusei um paciente. Eu me entreguei ao meu ofício de corpo e alma, até eles tirarem isso de mim. Cuca, por que você aceitou nos dar uma entrevista? Porque eu espero que menos pessoas tenham que passar pelo que eu passei. Eles te tiraram de lá? Sim, depois me puseram no tronco amarrada e tentaram me tacar fogo. Você tem alguma ideia do porquê eles fizeram isso? Claro, eu era diferente deles. Isso é óbvio que eles não poderiam tolerar. Hoje em dia, você sabe que isso se classifica como intolerância religiosa? Sim, mas na época não tive quem lutasse por mim. Eu estava sozinha. Eles tiraram a minha voz. Garimpos de ouro e manganês avançam pelas O matas. futuro do povo Yanomami, guardião da floresta amazônica, corre sério risco. E está ameaçada com mais de 20 ilegais mil entram em suas garimpeiros terras. ilegais. Impactos ambientais e o subsolo está muito Vários pontos de prejudicado. extração de ouro foram desligados e milhares de garimpeiros fugiram da técnica de Yanomami. Para extrair os minerais do solo, os garimpeiros desmatam a região, removem toneladas de terra e contaminam a água. Os garimpeiros estão Vimos de perto prejudicando a os vida dos rastros da Yanomami. destruição que os garimpeiros Os nossos deixam pra rios estão contaminados Eles por identificaram mercúrio. uma área indígena que vem sendo desmatada por garimpeiros. Mas novos focos de garimpo acabam surgindo. Crime sem controle que adoece o meio ambiente. Garimpeiros ilegais são conhecidos como lobisomem. Conhecemos as lendas folclóricas como um conjunto de histórias que são passadas de gerações em gerações. Elas são transmitidas assim, oralmente. E vale lembrar que histórias como é mesmo, de acordo com o dicionário, significa histórias que não são baseadas em fatos verídicos. Mas será que isso é verdade mesmo? Praticamente todos conhecem a lenda do lobisomem, um homem que se transforma em lobo na encruzilhada no meio da noite de lua cheia. A lenda surge na Europa, mais precisamente na Grécia Antiga, onde os relatos dizem que havia um rei chamado Licaon que foi punido por Zeus, após tentar matar ele. Então, Zeus o transformou em um lobo para sempre. E assim, com o tempo, essa lenda foi se espalhando pela Roma, onde ficou conhecida como Versipélio.
e, posteriormente, no mundo todo. E no Brasil, o mito chegou com a chegada dos portugueses. Esse mito é contado de diversas maneiras e as suas características são com base nas variações regionais. Mas uma coisa é, o lobisomem sai em busca de suas vítimas para se alimentar do sangue delas, ou então só de matar. Além da lenda, o conto do lobisomem pode ter ficado muito conhecido no mundo por conta de assassinos, que usavam para encobrir seus atos terríveis. Hoje em dia temos a internet, que espalha uma notícia no mundo inteiro em questão de segundos. E aqui no Brasil, existem casos que nenhum lobisomem faria. No dia 25 de abril de 2022, houve uma denúncia na terra indígena Yanomami de que uma menina de apenas 12 anos morreu após ser estuprada por garimpeiros, que exploravam a terra ilegalmente. Quando as buscas aconteceram, encontraram a comunidade queimada e sem ninguém lá. E como reflexo da nossa sociedade atual, o caso só ganhou notoriedade quando artistas e influenciadores se mobilizaram, e logo foi levantada a hashtag Cadê os Yanomami? A Polícia Federal foi ao local e afirmou que não houve indícios de crime. Por outro lado, há denúncias de que os garimpeiros teriam comprado o silêncio dos indígenas com ouro. No dia 13 de outubro de 2021, a Utuquara Associação Yanomami denunciou em carta a morte de 2 crianças da comunidade Macuxianu, que teriam se afogado no rio após terem sido sugadas pela draga do garimpo ilegal. Infelizmente, o garimpo ilegal atua nas terras indígenas assim como um lobisomem, silencioso, furtivo e letal. Podemos perceber que hoje o garimpo é uma arma mortal, tanto para as vidas indígenas quanto para a saúde da floresta. No dia 2 de agosto desse ano, foi o dia da sobrecarga da terra, onde em 7 meses gastamos o que poderíamos gastar em um ano. Manter a floresta de pé deveria ser o interesse de todos, até porque não existe lucro, muito menos economia, sem um planeta saudável. O método utilizado para matar o lobisomem era a fogueira, e atualmente no nosso país, principalmente na Amazônia, o fogo é um dos principais devastadores da floresta. Sem contar o desmatamento ilegal para o roubo da madeira. Zé Leonardo, sou professor de História e também diretor adjunto, né, do CIEP 413, Intercultural Brasil-México, Adão Pereira Nunes, Intercultural Brasil-México, só me apresentando, né? E a primeira pergunta que vocês me colocaram é o seguinte: como surgiu o garimpo, né, no Brasil e como funcionava? Pois é, o garimpo no Brasil vai surgir durante o Brasil Colônia, né, durante a época colonial ainda, né, em 1696, a descoberta aí pelos bandeirantes dessa riqueza que Portugal já cobiçava há muito tempo e não tinha tido até então sucesso em encontrar no país. Houve a descoberta de ouro no país e, a partir daí, a coroa portuguesa e empreendedores aí particulares passaram a buscar incessantemente o ouro no Brasil, primeiro aí nos leitos dos rios, e depois houve a descoberta de ouro de mina, justamente na região que ficou conhecida como Intendência das Minas, que abarcava principalmente o estado de Minas Gerais, mas também Goiás e uma parte do Mato Grosso. E como é que funcionava? Um empreendedor particular ou financiado pela coroa encontrava uma mina, um veio de ouro, a partir daí comunicava a Intendência das Minas e ele recebia o que se chamava de datas. Datas eram um pedaço de terra, um território que ele pudesse explorar e que era dividido geralmente em 3, né? Ele poderia minerar para ele em 3 e uma tinha que minerar para a coroa. E, fundamentalmente, a mão de obra era a mão de obra escrava africana. Os africanos escravizados eram a principal forma de exploração do trabalho durante o período do Brasil colonial. Como essa atividade cresceu através dos anos? Bom, o auge, né, da mineração do Brasil, do garimpo no Brasil, foi o chamado ciclo do ouro, metade do século XVIII, depois houve um período de declínio, né, até que, né, já no século XX, no final da década de 70 do século XX, há uma nova expansão, né, do garimpo no Brasil, né, agora na região amazônica, fundamentalmente no estado do Pará, quando se descobre novas jazidas de ouro, né, de ouro e pedras preciosas, mas principalmente de ouro, né, e fundamentalmente num local aí que ficou conhecido como Serra Pelada, e que trouxe impactos ambientais terríveis para aquela região do Pará, não só ambientais, mas impactos sociais. A região virou uma região de muita disputa de terra, de muita disputa entre mineradores e entre mineradoras, né? Houve muita corrupção, né? Naquele período, cidades que surgiram, enriqueceram, empobreceram, e foi uma atividade que não serviu para desenvolver a região naquele período.
Recentemente, uma coisa de 5, 6 anos atrás, antes do governo Bolsonaro, né, e Temer, né, houve uma Comissão da Verdade no Brasil, que estudou, revelou os crimes cometidos pela ditadura civil, militar e empresarial no Brasil, né, naquele período. E entre 1946 e 1988, 8.350 indígenas foram mortos no país. No final do ano passado, início desse ano, né, a situação dos Yanomamis, no norte do Brasil, na região amazônica, né, crianças desnutridas, morrendo de fome, pessoas literalmente morrendo, né, indígenas da etnia Yanomami, né, morrendo por não ter o que comer. Imagina, os indígenas dependem da natureza, eles caçam, eles pescam. Se você polui a água do rio, você não bebe a água, mas o peixe também não está lá. O animal não bebe água, morre e não tem caça. Isso contamina, né, não só a água, mas contamina também as terras em volta, né? No começo desse documentário, você poderia até ter pensado que o foco ficaria só na lenda do lobisomem. Mas pare para pensar um pouco do que realmente deveríamos temer mais. Uma lenda mítica ou as pessoas ao nosso redor que põem em risco a nossa própria sobrevivência? Os povos originários são os guardiões da floresta, um meio tão importante para a nossa vivência. Vimos que estamos explorando o planeta mais do que ele pode suportar. Quem paga essa conta? Vale mesmo a pena continuar com a lente da separação entre homem e natureza? Bom, se um homem é capaz de se transformar em lobo, nós também podemos fazer parte da natureza.